Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é DNF Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos menores órgãos masculinos, mas que é extremamente importante. E esse órgão é a próstata, né? Hoje é um vídeo introdutório e para a gente entender os distúrbios que afetam a próstata, nós precisamos entender a anatomia e fisiologia desse órgão. Além disso, eu vou falar sobre a influência do sistema endócrino para o crescimento prostático. Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira às 21 horas temos vídeos novos para que você sempre fique muito bem informado. É muito importante nós sabermos, gente, que a próstata é um órgão totalmente ligado ao sistema endócrino. Então, ali durante o desenvolvimento da próstata, o epitélio e o mesênquima estão ali sob o controle dos andrógenos testiculares e interagem para formar um órgão secretor organizado. Além disso, o sistema endócrino ele desempenha um papel fundamental em muitas doenças da próstata. E muitos tratamentos para a doença prostática elas visam exatamente a manipulação do sistema endócrino. É importante lembrar que a próstata é o órgão masculino mais comumente afetado por neoplasias benignas e malignas, e é por isso que todos os profissionais de saúde precisam estar familiarizados em relação a esse assunto. Falando sobre a embriologia, né, o desenvolvimento, crescimento e citodiferenciação da próstata, elas são dependentes de andrógenos e ocorrem através de interações célula-célula embrionárias entre o mesênquima, né, que é o tecido conjuntivo indiferenciado, que ali induzem o desenvolvimento epitelial, enquanto o epitélio induz a diferenciação mesenquimal. Na próstata em desenvolvimento, o mesênquima do seio urogenital, agindo sob a influência dos andrógenos testiculares, induz a morfogênese ductal, a expressão de receptores andrógenos epiteliais, regula a proliferação epitelial e especifica a expressão de proteínas secretoras específicas do lobo prostático. Já o epitélio prostático, ali em desenvolvimento, induz reciprocamente, né, a diferenciação e o padrão morfológico do músculo liso no mesênquima do seio urogenital. O primeiro passo no desenvolvimento da próstata, ela começa com a sinalização do mesênquima do seio urogenital para o epitélio, fazendo com que ele forme botões epiteliais. Os andrógenos induzem então o alongamento dos botões, a ramificação e a diferenciação epitelial. É importante ressaltar aqui, gente, que no pré-natal o receptor androgênico é expresso apenas no mesênquima e não no epitélio. E por isso o desenvolvimento epitelial inicial ele é controlado através de interações parácrinas, né? Onde a ativação dos receptores androgênicos do estroma ali estimula fatores de crescimento e induz o crescimento em células epiteliais prostáticas adjacentes. Conforme a gente vê aí na imagem, né, a gente tem tudo que acontece, né, entre o desenvolvimento ali da próstata. Então, na quinta semana, o ducto mesonéfico, né, também conhecido como ducto de Wolff, ele se abre na superfície lateral do seio urogenital e dá origem ao broto uretral. Na sétima semana, o crescimento do seio urogenital envolve a incorporação progressiva da parte terminal do ducto mesonéfico na parede do seio urogenital. Ele às vezes se abre no do tubérculo de Miller, né, que é o futuro colículo seminal da próstata. Na sua terminação, os ductos paramesonéficos, né, também conhecidos como ductos de Miller, eles se fundem e são circundados pelos ductos mesonéficos. Na décima semana, os brotos epiteliais prostáticos eles começam a surgir da circunferência da uretra, ao redor do orifício dos ductos paramesonéficos e se desenvolve predominantemente na superfície posterior da junção dos ductos mesonéficos, né, formando ali duas concentrações, acima e abaixo deles. Durante o período fetal, né, por volta ali dos 6 meses, múltiplas protuberâncias elas surgem da porção prostática da uretra, né, principalmente da superfície posterior da uretra, e crescem no mesênquima circundante,
E aí o epitélio glandular da próstata, ela se diferencia das células endodérmicas da uretra, né? E as protuberâncias do epitélio glandular se projetam no mesênquima associado e se diferenciam no estroma denso e nas fibras musculares lisas da próstata. Por outro lado, as protuberâncias do epitélio glandular prostático situados na superfície anterior regridem e são substituídas por tecido fibromuscular. Essa região ela passa a ser a futura comissura anterior da próstata. E aí falando sobre a anatomia, né? A próstata ela pesa aproximadamente, gente, 20 gramas, né, nos homens aos 20 anos e tem formato de cone invertido, né, com a base ali no colo da bexiga e o ápice no diafragma urogenital. A próstata ela pode ser distinguida em 4 zonas anatômicas diferentes, né, que possuem correlação anatomoclínica, né? Então, na parte em vermelho que vocês veem aí na tela, né, nós temos a zona periférica, né, que é a área que forma a face posterior inferior da glândula e representa cerca de 70% do volume prostático. É a zona onde se forma a grande maioria, né, cerca de 60 a 70% dos cânceres de próstata. Em verde, vocês veem a zona central, que representa cerca de 25% do volume da próstata e contém os ductos ejaculatórios. É a zona que geralmente dá origem a processos inflamatórios, como por exemplo a prostatite. E depois, né, em azul, vocês têm a zona de transição, né, que representa apenas 5% do volume prostático total. Essa é a zona onde ocorre a hiperplasia prostática benigna e consiste em 2 lobos laterais juntamente ali com glândulas periuretrais, né? Aproximadamente também cerca de 25% dos adenocarcinomas prostáticos ocorrem nessa zona. E por último, nós temos a zona em cinza, né? A zona anterior, predominantemente ali fibromuscular e sem estruturas glandulares. Aí também vocês veem outras siglas, né? O B, né, que representa a bexiga, o U, né, que representa a uretra, e o SV, que representa a vesícula seminal. Falando um pouco sobre a fisiologia, gente, atualmente, né, existe apenas um conhecimento bem limitado de todos os produtos secretores da próstata e de como esses se relacionam com a reprodução e a infertilidade. Porém, nós sabemos que o principal papel da próstata como órgão reprodutor masculino é produzir o fluido prostático, né, que representa ali até 30% do volume do sêmen, né? O líquido prostático ele promove a motilidade espermática, né? É um líquido ali leitoso e alcalino e ele contém PSA, que é o antígeno prostático específico, ácido cítrico, cálcio, zinco, fosfatase ácida e fibrinolisina, né? Ali entre os seus diversos outros constituintes, mas esses são os principais. Durante a ejaculação, a estimulação alfa-adrenérgica do músculo liso prostático ele expressa o fluido seminal contendo espermatozoides da ampola do ducto deferente para a uretra posterior. Uma curiosidade, né, bem importante, talvez, né, pode ser até uma pesquisa, um trabalho de pesquisa posterior em relação às anormalidades da próstata, né, onde a gente observa um crescimento anormal da próstata somente em humanos e nos cães. Outros mamíferos, eles não têm esse problema, né? E o motivo disso ainda, né, a gente não tem nenhuma hipótese, né? Continua sendo um grande mistério. Falando sobre o controle endócrino do crescimento prostático, né? Os sistemas de sinalização intraprostáticos são importantes ali para a regulação da proliferação celular e produção de matriz extracelular no estroma prostático. E para que isso ocorra, é essencial o equilíbrio entre fatores como TGF-beta1, fatores de crescimento de fibroblastos 2 e fatores de crescimento semelhantes à insulina, né? TGF-beta1, que é o fator de crescimento transformador beta-1, tem a função de induzir a produção de matriz celular, né,
Além disso, ele suprime a degradação de colágeno e a proliferação celular. Já o fator de crescimento de fibroblastos 2 e os fatores de crescimento semelhante à insulina são mitogênicos, né, ali no compartimento estromal. O crescimento prostático ele possui um controle endócrino, né, relacionado à testosterona. A gente sabe que as células epiteliais prostáticas expressam o receptor andrógeno, né? Isso ocorre desde o início da diferenciação embrionária até a maturação puberal. Além disso, os andrógenos são um pré-requisito para o desenvolvimento normal e controle fisiológico da próstata, né? Os andrógenos ajudam a manter as funções metabólicas e secretoras normais da próstata, mas também estão envolvidos no desenvolvimento de problemas como a hiperplasia benigna prostática e do câncer de próstata, né? Os andrógenos também interagem com as células do estroma da próstata, né, que liberam fatores parácrinos solúveis que induzem ali o crescimento e desenvolvimento do epitélio prostático. O equilíbrio apropriado entre a testosterona e seus metabólitos é fundamental ali para a fisiologia normal da próstata. A testosterona, para ser máxima ativa na próstata, ela deve ser convertida em uma substância chamada dihidrotestosterona, né? Também conhecido como DHT, pela enzima 5-alfa-redutase, né? Conforme aqui a gente vê na imagem. O DHT ele tem uma afinidade muito maior pelo receptor androgênico do que a testosterona. O DHT se acumula na próstata mesmo quando as concentrações circulantes de testosterona são baixas, né? E aí é por isso que as concentrações prostáticas de DHT, inclusive, podem permanecer semelhantes entre homens jovens e homens idosos, né? Apesar das concentrações séricas de testosterona serem, né, geralmente ali diminuídas com o passar da idade. Além da testosterona, né, existem evidências que o estrogênio está relacionado com o crescimento prostático, né? Alguns estudos nos mostram que o estrogênio está envolvido principalmente na patologia da próstata do homem idoso, né, através ali da indução do crescimento aberrante e alterações malignas. Os estrogênios no homem são predominantemente produtos da aromatização periférica de andrógenos testiculares e adrenais. Embora a produção testicular e adrenal de andrógenos, né, como eu falei, diminua com o envelhecimento, as concentrações de estradiol plasmático total elas não diminuem, né? Isso ocorre porque no envelhecimento existe um aumento da massa gorda, que é exatamente o principal local de aromatização periférica, né? E o estrogênio, que atua através dos receptores de estrogênio alfa e beta, tem sido relacionados na patogênese dos tumores prostáticos humanos, tanto benignos quanto malignos. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Na semana que vem a gente vai iniciar já falando sobre os problemas, né, que atingem a próstata. Mais especificamente eu vou falar sobre a hiperplasia prostática benigna, tá? Lembrando também vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, que estão organizados ali em playlist para que você possa acessar com mais facilidades os assuntos, os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, gente, como sempre, né, pode deixar nos comentários. Eu sempre estou respondendo, né, as dúvidas de vocês, né, e sempre na medida do possível eu vou continuar respondendo, tá certo? Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.